Olá, a paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos aqui do nosso Núcleo Teológico Antioquia. Sou o pastor Marcos, estamos de volta aqui com mais uma aula sobre síntese do Antigo Testamento e nós estamos estudando, hoje nós estaremos falando do capítulo 2 aí da nossa apostila. Aos nossos alunos aí que nos acompanham, pode deixar a sua apostila na página de número 13. Vamos ver o capítulo 2 aí, estaremos falando sobre, fazendo uma análise geral aí do Pentateuco, ok? Vamos lá então para os nossos slides. Aqui nós vamos ver então a análise do Pentateuco. Nós vamos ver agora a sua definição, ok? A palavra Pentateuco, ela vem de um vocábulo grego que significa 5 vasos ou 5 rolos, né? Em hebraico, essa seção é conhecida como Torá. Então, na antiguidade, os livros eram compostos em manuscritos, né? E não em páginas encadernadas como um códice na forma de livro como temos hoje. Então, esses rolos no grego chama-se teuchoi. Eram armazenados em recipientes semelhantes a bainhas, né? E o termo grego para 5 rolos é pentateuchos. Pentateuchos, daí o nome Pentateuco. Então, Pentateuco se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Olha só que interessante, nós estamos aprendendo aqui informações importantes sobre o Pentateuco. Tá? O Pentateuco é chamado de lei, certo? Ele é chamado também de Torá, beleza? E a Torá se traduz em instrução, beleza? Então, essa é o tema interessante sobre o Pentateuco. Então, comumente traduzido como lei, certo? Lei, Torá, e mais bem traduzida como instrução. Então, assim, a Torá não se limita a seções legais, mas inclui tudo. Ou seja, o que nós estamos aprendendo aqui? A Pentateuco, que é a lei e também é a Torá, ela não se limita só a leis, né? Ela não fala só de legalidade, certo? Mas ela fala de verdade de tudo. O Pentateuco fala sobre genealogias, histórias, leis, discursos e cânticos. Tudo isso nós encontramos no Pentateuco, ok? Em um nível, o Pentateuco é uma coleção de livros. Já vista que são 5 livros, né? Não é um livro só. Então é uma coleção de livros. E um nível mais profundo do Pentateuco é a graciosa provisão de Deus para o seu povo. Olha que interessante, certo? Nós encontramos nesses 5 primeiros livros da Bíblia, uma provisão de Deus para o seu povo. Que na verdade, começando lá em Gênesis, falando da criação, né? Deus criou o ser humano, criou o mundo existente, e tudo que é preciso, né, para a manutenção, para a sustentação daquilo que Deus criou, nós encontramos na palavra de Deus. Então, Deus, o Pentateuco, ele fornece respostas às perguntas. Olha que interessante, certo? Por exemplo, o que significa ser povo de Deus? Como podemos fazer parte do povo de Deus? Então, é muito importante a gente estudar o Antigo Testamento, ok? Vamos lá. O Pentateuco são as instruções de Deus para uma nação que estava aprendendo a ser povo de Deus, correto? O povo, ele saiu do Egito, certo? Com aquelas bagagens, com aquelas crenças, os costumes, toda essa sorte de crença em deuses, né? Então, na verdade, o livro da lei, a Torá, o livro de instruções, foi para forjar em Israel um novo caráter, certo? Deixar
postura de servos, certo? De escravos, e tomar posse da promessa de Deus, que era a terra prometida, né? O povo eleito, o povo escolhido. Então, Deus precisava trabalhar essas questões neles aí, beleza? Por isso, tá? Que o Pentateuco, né? Ele mostra, né? A proteção de Deus, todas essas coisas aí, beleza? O Pentateuco ele explica a necessidade da intervenção direta de Deus na história humana, né? Por exemplo, a questão do pecado, né? Então, Deus interviu diretamente, agindo ali e, desta forma, então, propondo à raça humana, né, um conhecimento no seu próprio nome, ok? Vamos lá. Então, nós vamos ver agora quem escreveu o Pentateuco. Olha, para nós, temos que foi Moisés, sempre aprendemos assim. Mas estudando, nós vamos ver que não é bem assim, né, para algumas pessoas. Por exemplo, essa é uma pergunta difícil. Alguns estudiosos afirmam que Moisés escreveu todo o Pentateuco, certo? E eles apresentam bons argumentos para isso. Tranquilo até aí? Outros estudiosos afirmam que a coleção de livros passou por um longo processo de escrita, certo? E que terminou séculos depois de Moisés ter vivido. Olha o que eles dizem. Outros ainda admitem que Moisés escreveu parte do conteúdo, e existe outros ainda que debate acerca de quanto desse conteúdo Moisés escreveu, certo? E quanto foi escrito e quando foi escrito em longo processo de editar e reorganizar o material. Então, gente, há muitas controvérsias, ok? Sabemos que Deus ordenou que Moisés escrevesse. Aqui estamos apresentando alguns textos, né? Deus ordenando a Moisés que se escrevesse. Olha só quantos textos aí. Nós temos em Êxodo, nós temos em Levítico, Deuteronômio, né? São todos os textos que estão mostrando Deus falando para Moisés escrever. Correto, irmãos? Então, o Antigo e o Novo Testamento reconhecem o Pentateuco como a lei de Moisés. Olha só que interessante. Alguns textos, como Josué, primeiro rei, Jeremias, Esdras, Neemias, né? Malaquias, no Novo Testamento Mateus e Atos, quando eles citam o Antigo Testamento, eles se referem como se fosse lei de Moisés. Você percebe a veracidade aí da argumentação? Contudo, mesmo defendendo Moisés como autor, muitos estudiosos ainda reconhecem que ele não escreveu todo o Pentateuco. Tranquilos? Para conhecimento aí de vocês. Tá? Moisés provavelmente não escreveu sobre a sua própria morte. Deuteronômio 34 relata a morte de Moisés. Tá? Uma coisa óbvia, né? Então, entende-se que Moisés não escreveu todo. Outras passagens usam nomes de cidades que não correspondem à época. Por exemplo, Gênesis 11, 31, 14 e 14. Ou que falam acerca da humildade de Moisés, número 12 e 13. Provavelmente foram escritos por um outro posterior. Ok? Bom, é importante estudar isso, ok? Isso não vai fazer diferença nenhuma se Moisés escreveu uma parte ou outra pessoa escreveu outra parte. O importante é que se escreveram e o que se escreveu chegou até nós para a nossa salvação, amém? Acho que isso que é importante para nós nesse estudo. O próprio texto indica o nome de fontes antigas usadas nos livros do Pentateuco. Tá? Por exemplo, nós temos aí o livro das guerras do Senhor, Números 21 e 14, o livro da aliança, certo? Êxodo 24 e 7. Outros estudiosos
extraem a ideia de fontes antigas, além de duas mencionadas no texto. Então, embora estudiosos mais antigos tenham levado suas visões críticas longe demais e com pouca fundamentação, muitos estudiosos hoje continuam a ver uma importante história de composição nos livros. Então, não importa o que pensamos sobre como a coleção foi escrita, ou certo? Pentateuco, para nós, irmãos, é a palavra de Deus e apresenta fundamentos teológicos para o restante das Escrituras. Tranquilos até aí? Vamos lá então. Característica do Pentateuco. Nós vamos ver aqui que a literatura, a maior parte do Pentateuco é narrativa em prosa de alta qualidade literária. Isso significa que além de serem livros divinamente inspirados, que nos ensina as verdades sobre Deus e o mundo que ele criou, os livros do Pentateuco também são belas composições escritas. Tá? Interessante, irmãos, é que quando estamos lendo, né, as histórias narradas aí no Antigo Testamento, nos faz viajar no tempo. Né? Principalmente eu, quando estou lendo, parece que você adentra dentro da história. Então, o quão rico é, né, esta escrita. Né? Então, a verdade é que os livros do Pentateuco também são belas composições escritas. Maravilha, né? Pentateuco tem dois tipos principais de literatura narrativa. Leis, né? As leis aqui em Êxodo 20, por exemplo, estão encaixadas em narrativas. E elas nos ajudam a entender as leis, e as leis dão limites para a nossa vida, para que possamos ser pessoas separadas para Deus. Então, desta forma, chegamos à compreensão de que o Pentateuco não é sobre Moisés, não é uma biografia de Moisés. O Pentateuco é sobre Deus e seu povo. Olha que interessante. Né? Então, Pentateuco, embora Moisés seja um grande ícone, né, como vamos ver um pouco mais à frente, quem sabe a pessoa mais importante para o Antigo Testamento, mas o Pentateuco não é uma biografia de Moisés. O Pentateuco é sobre Deus e o seu povo. Maravilha? Glória a Deus. Personagens principais aqui no Pentateuco. Ok? Deus, né? Deus é o principal interesse do Pentateuco. O Pentateuco não nos conta tudo, certo? Ou a maior parte do que para... Deus não nos conta tudo, ou a maior parte do que há para saber sobre Deus. Tá? Então, o Pentateuco não conta tudo sobre Deus, mas ela conta uma boa parte aí, o suficiente para sabermos sobre Deus. Certo? A importância de tudo o que acontece depende da relação com Deus. Deus provocou ou permitiu que acontecesse, e o que aconteceu revela algo que cerca, que a cerca, né, do caráter de Deus. Sua bondade, sua santidade, justiça, amor, compaixão, ou nos ajuda a entender como Deus trabalha na história ao longo dela. Beleza? Então, nós aprendemos aqui. Nós estamos falando de personagens principais do Pentateuco, e o personagem principal aqui é o próprio Deus. Tá? Nós temos aí Abraão. Olha que interessante. A chamada de Deus a Abraão mostra a iniciativa, certo? Devida para resgatar a humanidade. Olha só que interessante, mas o chamado de Deus a Abraão mostra a iniciativa, né? A iniciativa de vida. A iniciativa de vida para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Então o Pentateuco ilustra o início do cumprimento das promessas de Deus a Abraão. A descendência numerosa de Abraão, por meio de José, eles foram uma bênção para todas as nações do mundo, e Deus
permaneceu com eles. Então, olha só que Abraão é uma figura muito importante no Antigo Testamento, né? Porque é através dele que dá a iniciativa do resgate do ser humano, certo? Porque através dele havia uma promessa que seriam benditas todas as famílias da terra. Que maravilha, né, irmãos? Moisés, né? Talvez Moisés seja a pessoa mais importante no Antigo Testamento. A sua vida estava ligada à vida do povo de Deus e o próprio Deus. Então, aprender sobre Moisés significa aprender sobre o povo de Deus e sobre Deus. Beleza? E nós temos aí a Terra Prometida, irmãos. Ok? A Terra Prometida, né? A Terra Prometida. A Terra Prometida torna-se um personagem no Pentateuco e em toda a Escritura. A Terra é a representação concreta das promessas de Deus a Abraão. O relacionamento do povo de Deus com a terra torna-se um tema constante no Pentateuco. Né? Tudo gira em torno da promessa da terra prometida. Deus, quando tira o povo do Egito, promete uma terra boa que manda leite e mel. Certo? Então, tudo que envolve aqui, né, na verdade, é sobre esta promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Ele disse que ia colocar o povo lá e colocou. Amém? Nós vamos parar por aqui. A nossa aula online não é uma aula extensa, tá? Para não ser cansativa. Mas, como eu tenho dito aqui, né, é o suficiente, tá, irmãos? É o suficiente para aguçar a nossa curiosidade e assim se interessar mais pelo estudo aí dos livros do Antigo Testamento, ok? Fica na paz aí, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.